Na guerra entre o bem e o mal, essa briga que nós encontramos desde o seu início, e a Bíblia relata este conflito, estas intenções malignas de destruir a obra do Senhor, o ser humano sempre foi e sempre será o alvo da destruição, pretendido pelo mal. Não se engane, o mal, ele tenta contra o bem, e nós sempre viveremos esta luta, esta briga entre o mal tentando destruir as obras de Deus, o seu propósito, o seu intento. E nós percebemos claramente esta briga, esta luta, este conflito do bem contra o mal, tentando prevalecer, e o mal contra o bem, tentando também prevalecer. E nós vivemos então, em todos os lugares, em todas as áreas, em todas as esferas da nossa sociedade, seja no Brasil, seja fora do Brasil, nós vivemos essa luta constante, esta guerra insistente, em que o bem sofre, em que o bem tenta de alguma maneira sobreviver neste mundo caótico, e muitas vezes nós vamos tendo a impressão de que o mal está vencendo, está conseguindo frear, deter, impedir, manchar, macular, destruir as obras do Senhor. E este é um conflito, ele não é um conflito eterno, porque ele teve um início. E este início foi declaradamente uma proposta diabólica de ferir e de afetar a criação do Senhor, em especial o ser humano. E nesta agenda do mal contra o bem está algo muito perceptível, que é a tentativa da descaracterização do ser humano como imagem e semelhança de Deus. É você descaracterizar aquilo que Deus fez perfeito, aquilo que Deus elaborou com muito amor, aquilo que Deus fez com sopro, e assim dando vida àquilo que Ele formou, concedendo a este ser humano características divinas, ainda que limitadas. Mas esta intenção do mal de descaracterizar a obra-prima de Deus, e a obra-prima de Deus é o ser humano. Deus se realizou nisso. Tanto é que foi a última criação, e eu estava lendo um comentário e o comentarista parece que faz uma piadinha. Ele diz assim: Deus fez todas as coisas e deixou o ser humano por último, para que o ser humano não desse opinião sobre o que Deus estaria fazendo no início. Então ele criou todas as coisas, e agora eu vou criar o ser humano para o ser humano não tentar interferir em nada. Então ele deixou o ser humano por final, para que o ser humano já encontrasse tudo pronto e pudesse então se engajar na obra de Deus, no governo, na criação, na administração e tantas outras coisas. Então, esta tentativa de descaracterizar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez. E no texto desta noite eu queria pensar com os irmãos a respeito disto. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Gênesis no capítulo de número 1, os versos 26 a 28, onde nós temos aí a presença de duas palavras que eu quero destacar com os irmãos nesta noite. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. É tão verdade esta ideia da descaracterização que nós vemos algumas coisas bizarras. Pelo mundo que nós estamos percebendo e verificamos isto, a tentativa do homem
de algumas pessoas, naturalmente, do ser humano, em algum aspecto, ele tentar se parecer aos animais, aos bichos. Isso vem crescendo no mundo inteiro de uma maneira bizarra. Essa tentativa maligna, diabólica, demoníaca, de descaracterizar o ser humano na sua essência, naquilo que Deus colocou como fruto daquilo que é para o ser humano. Deus é, em essência, o divino, o perfeito, então ele compartilha isto com o ser humano. O resultado desta criação vem a reboque, a santidade, a justiça, o amor e tantas outras coisas que, com o tempo e com a queda, o mal caracterizado e aí sendo representado com a força superior, a força maligna que é Satanás, o diabo e seus anjos, de macular, de ferir e de manchar esta criação que foi perfeita no seu início. Então nós encontramos, por exemplo, e nada contra, a gente quando fala isso no púlpito tem que ter um cuidado tremendo, nada contra os nossos bichinhos de estimação, os nossos cães, os nossos gatos. Mas às vezes a gente percebe um exagero de tornar o bicho, de tornar o animal, de tornar aquele serzinho que é bem diferente de nós, como por exemplo num ser humano, querendo que fale e querendo que tenha um comportamento humano, quando na verdade ele sempre foi assim e sempre será, porque nunca humano ele se tornará. E o contrário, a mesma coisa, do ser humano tentar se igualar aos animais e tomar forma, e quando não se unir a eles, e quando não tomar algum comportamento, ou formar algum comportamento que se assemelhe aos animais. Mas a palavra de Deus nos mostra, e aí nestas duas palavrinhas importantes, que o texto nos mostra, que é conhecer a nossa identidade. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, conhecer a nossa identidade, e saber de onde viemos, como Deus nos fez, o que Ele depositou no ato da criação, o seu ato de amor, o seu ato de bondade, o seu ato de alegria, de poder assim desfrutar com a humanidade, com o casal, com as famílias, com as pessoas que eram criaturas. É importante entender esta origem. Isto dá forma e sentido para nós. A nossa fé, a nossa crença começa a fazer sentido quando nós começamos a entender de onde nós viemos. Eu estava num cartório onde eu nasci, buscando uma certidão de nascimento para dar entrada num processo, e aí eu falei com a pessoa que estava me atendendo: eu preciso de uma certidão de nascimento. E ela então, está aqui a certidão de nascimento. E aí ela olhou o documento e falou assim: não, mas essa certidão que o senhor está precisando, esta aqui, não só ela serve, mas o senhor precisa de outras. Aqui está, o senhor precisa de uma certidão de nascimento com inteiro teor, que ela é mais completa. Eu falei: ok, então pode providenciar. E ela foi e providenciou. E ela então, com a minha lista na mão, ela falou assim: olha, só que esses dois documentos que o senhor está precisando, eles também não satisfazem totalmente a sua necessidade, o senhor precisa de um outro documento. Eu falei: mas que documento é esse? Aí ela disse assim: o senhor precisa de uma certidão de nascimento com cópia reprográfica da certidão de inteiro teor. E eu falei assim: o que é isso? Ela falou o seguinte: eles vão lá no livro do seu assentamento, e aí eu não vou dizer o ano que eu nasci, e aí eles vão pegar o livro do seu assentamento, na folha tal, no livro tal, e eles vão fotografar o seu assentamento, o seu registro de nascimento, e ela é completa, vem o dia, a hora que o senhor nasceu, todas as informações, e aquele livro é o documento que dá a sua identidade, a sua existência no mundo jurídico. Aquele livro, aquele registro ali é o que te faz, vamos dizer assim, nascer para a vida em termos documentais. E aí eu fiquei pensando assim: a nossa identidade, a nossa origem, a nossa raiz. A palavra identidade vem do latim, que significa
conjunto das características e dos traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. Isto nos caracteriza como pessoas diante das pessoas e diante da sociedade. É uma identidade que nós temos, que nós adquirimos com o tempo, por influência dos nossos pais, por influência do meio, por influência dos nossos amigos, por influência da nossa cultura. Com o tempo nós vamos adquirindo e sendo assim forjado e formado para uma identidade, para um posicionamento na sociedade, para um posicionamento de atitudes, de opiniões. E aí nós percebemos um conceito mais dentro da psicologia, que trata dessa identidade pessoal, que segundo a psicologia, o processo pelo qual a pessoa cria com o passar dos anos, uma imagem de si mesma que dá resposta àquela transcendental pergunta que muita gente não gosta de responder e que foge em determinadas atividades de grupo, em determinadas atividades de dinâmicas de grupo, quando alguém pergunta assim: quem é você? Porque esta é uma grande dificuldade das pessoas responderem: quem sou eu? Quem é você? E esta é uma pergunta presente e feita por muitos de nós, principalmente quando vai saindo da infância, vai para a adolescência, e da adolescência para a juventude, e nós esperamos que a pessoa, quando chegar a uma determinada idade, ela já saiba quem ela é. Imagine a pessoa com 50 anos, 40 anos, 60 anos, ainda está se perguntando quem é. Mas acontece. Neste processo de crescimento e desenvolvimento do ser humano, é comum que ele pergunte: quem sou eu? E aí uma referência específica aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, que muitas vezes vivem esta crise: quem sou eu? De onde eu vim? Quem eu sou neste mundo? Isso angustia algumas pessoas. Mas isso tem uma razão de ser neste processo de identidade, porque quem influencia a nossa identidade, como eu disse aqui, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos professores, os nossos líderes, as pessoas que participam conosco da nossa dinâmica da vida, elas de alguma maneira começam a influenciar a nossa identidade, seja para o bem, seja para o mal. E por que é tão difícil estabelecer uma identidade? E por que é tão difícil se posicionar nesta sociedade? Por que é tão difícil você crer numa coisa e você se apegar a esta coisa e você ter convicção desta coisa? Por que é tão difícil você se posicionar com temas difíceis? Porque nós ouvimos tantas coisas a nosso respeito que dificultam o nosso entendimento a respeito de nós mesmos. Há muitas vozes ao nosso lado dizendo coisas a nosso respeito. E aí você pega uma pessoa que está em formação e que está num ambiente de trabalho ou num ambiente de escolar, e aí você então percebe que esta pessoa começa como uma bola, rola para lá e rola para cá. Vem um, critica, o outro joga pedra, o outro faz alguma coisa, alguma maldade contra essa pessoa, e essa pessoa então começa a se perder no estabelecimento daquilo que ela é, daquilo que ela crê. Ela precisa se estabelecer, e aí muitas vezes esse processo de crítica, este processo de desumanidade, este processo de falta de afetividade, começa então a fazer ruir ou desmoronar, ou impedir o estabelecimento saudável de uma personalidade, de uma identidade da pessoa. Por exemplo, a pessoa que vive num ambiente extremamente de crítica, essa pessoa terá dificuldade de se estabelecer. Quem sou eu nesse ambiente? Porque as feridas são muitas, as pedras são muitas, e a pessoa pode oscilar nesse tempo e nesse momento, de não conseguir se estabelecer pelas pedras que recebem, pelas críticas que recebem, e ele então começa a questionar: mas o que eu estou fazendo de errado? Onde é que está o meu erro? Onde é que está aquilo que eu não estou conseguindo fazer, que eu estou sendo rejeitado por determinado grupo? O que eu preciso fazer para ser aceito naquele determinado grupo? É muito difícil estabelecer esta identidade. É muito difícil nós estarmos estabelecendo um ponto
que nos dê segurança, que nos traga segurança. E nós muitas vezes vamos construindo uma imagem falsa, uma imagem infiel a respeito de nós mesmos, pelo fato de nós estarmos inseguros num determinado grupo, numa determinada situação. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí você percebe, em nosso tempo, essa grande dificuldade das pessoas falarem: quem sou eu? Em primeiro lugar, o que nós não somos, irmãos? Do ponto de vista bíblico, fazendo assim uma coletânea de alguns versos, nós não somos deuses ou pequenos deuses, que há na mitologia, algumas mitologias, algumas criações culturais, em que o ser humano então se coloca ou como o próprio Deus ou como um semideus, e ele então atua como se fosse. Mas este pensamento não é bíblico, porque o ser humano é criação, ele é criatura de Deus. E aí então você já percebe este Deus que cria e que dá ao homem o seu lugar, e que o coloca neste lugar, e um bom lugar, que é o lugar da administração, que é o lugar do cuidado. Veja o que o texto bíblico nos mostra aqui, Gênesis no capítulo 1, verso 26, o que Deus faz e o que Deus concede ao homem, verso 26, concede ao homem domínio sobre todas as coisas. É uma posição privilegiada, é uma posição de governo. Deus, além de criar, Ele dá ao homem a responsabilidade, aqui homem no sentido genérico, a humanidade, no sentido de administrar, de cuidar, de dominar, que é o que nós estamos percebendo, e é o que nós sempre vimos na história da humanidade, o homem exercer função de domínio. E se ele não domina o país, se ele não domina uma região, se ele não domina um continente, se ele não domina o mundo, ele vai querer dominar em algum lugar, como por exemplo, ele vai querer dominar a casa. E se ele não conseguir dominar a casa, ele vai pelo menos tentar dominar o quarto onde ele mora. E se ele não tem um quarto onde ele mora, ele vai tentar pelo menos dominar a si. Ou seja, o ser humano sempre nessa tentativa de domínio. E aí, quando nós começamos a perceber o desvio desse domínio, é que ele começa a fracassar como criação. Porque o seu domínio é para o mal, ele se desvirtua. E aí, veja bem, preste atenção, da mesma forma como Deus cria a sua imagem e semelhança, e Deus concede ao ser humano um espaço de privilégio, um espaço de bênção, o ser humano se descaracteriza, e não apenas ele se descaracteriza, mas ele também descaracteriza a função que Deus concedeu a ele, a função do bem. E o ser humano então pega esta função que foi concedida, vindo do bem para o bem, e o que ele faz? Ele transforma isso em algo maligno. Ele desvirtua, ele descaracteriza aquilo que Deus concedeu e aquilo que Deus fez, imagem e semelhança, e aí vem a derrocada total. Ele se autodestrói, e ele destrói aquilo que ele está a fazer, pela falta de cuidado do seu domínio, ou pela falta de aplicação correta do seu domínio. Você tem um chefe, você tem um patrão, ou você tem um colega, ou você tem uma pessoa ao seu lado que queira exercer domínio sobre você, não vai dar certo. É aquilo que hoje se chama pessoa tóxica. Você entende muito bem esta linguagem, porque esta tentativa de domínio mancha, fere, machuca o ambiente, provoca discórdia, provoca ruptura, porque as coisas estão em desordem. E aí não tem como você viver muitas vezes num ambiente assim. E quando você vive neste ambiente, que é um ambiente
tóxico, que é um ambiente onde não há harmonia, onde não há alegria, onde não há compreensão, onde você não pode abraçar outra pessoa, onde você não pode conviver com aquela pessoa de maneira pacífica, onde você não se alegra, onde você não ri, onde você não conta a vitória, o que vai acontecer? A sua identidade, a sua personalidade começa a ser afetada sobre isso. Por quê? Porque o que acontece geralmente? As pessoas começam a se fechar. As pessoas começam a se encolher. E você quer ver um exemplo disso? A pessoa chega na escola, primeiro ano, maravilhoso, tudo muito bem. Aí chega lá o adolescente, o jovem, com tudo na bolsa, na mala, né? Todos os apetrechos de uma escola, para desenhar, para pintar, e a pessoa vem feliz da vida, com merendeira, né, Francisco? Quando a gente era criança, usava merendeira lá na escola, e toda aquela coisa legal, bacana. Aí quando você entra na escola, todo animado, logo alguém te freia e fala assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é para você, você não entra nesse grupo. Aí você já tem logo aquele choque. E isso pode acontecer quando alguém passa no concurso, o camarada estudou, está feliz da vida, ele acha que vai encontrar aquele ambiente maravilhoso no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, e quando ele chega no primeiro dia para se apresentar, o que acontece? Dependendo do ambiente, vem um trote, vem ovo, vem fubá, vem farinha, vem qualquer outra coisa, e aquilo já freia uma atitude de aceitação ou de inaceitação para determinada situação. E aí aquilo que a pessoa pensava ser já não é mais, e isso cria uma ruptura. Como, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim para o lugar certo? Você pensava que a faculdade era uma coisa e chega lá uma coisa completamente diferente. E em tantos outros ambientes. E isso começa a afetar o nosso conceito de identidade. Quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Nós possuímos alguns atributos divinos. Preste atenção, não a eternidade, mas a imortalidade. É bom que se diga isso. Nós não temos a característica da eternidade, porque o conceito teológico de eternidade é algo que não tem início. E o ser humano tem um início. Ele não existia na eternidade. Quem existia na eternidade é Deus. Só Deus possui essa característica da eternidade. Porque o conceito teológico de eternidade é algo que não tem início e não tem fim. E o ser humano tem um início. Mas ele recebeu e foi revestido da imortalidade, que é o quê? Agora ele não tem fim. Eu não estou nem um pouco preocupado se eu não sou eterno. Você está preocupado com isso? Isso faz alguma diferença para você, que você não tem início? Alguém aqui está preocupado com isso? Talvez alguém nunca nem tenha pensado sobre isso. Mas saber que você será imortal, isso é bacana. Você que está sentado aí, eu que estou aqui, você que nos acompanha pela internet. Um dia nós vamos viver para sempre. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? O que passou se eu fui eterno, se eu estava lá no céu com Deus na criação? Isso não me importa, até porque não é. Nós fomos criados por Deus e recebemos a imortalidade. Nós diferimos dos animais, pois os animais foram criados também. Agora veja que interessante. A Bíblia não diz que os animais foram criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que o ser humano é quem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então não atribua valor ou característica que nem o próprio Deus deu. Não desvirtue e não quebre esta cadeia conceitual de Deus que coloca cada coisa no seu devido lugar. Por quê? Porque a falta de identidade me faz errar nos conceitos. A falta de identidade me faz errar e me equivocar naquilo que eu atribuo valor. Então eu posso estar dando valor a alguma determinada coisa que é lixo, que é nada. Eu posso atribuir valor a uma situação, ou a um bicho, ou um animal, ou qualquer outra coisa, um objeto, que ele por si só não existe e não possui aquele valor dado pelo Criador, porque ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Ele cria cada coisa no seu tempo. Ele faz cada coisa com a sua ordem. Ele faz cada coisa no seu devido momento, e ele então separa todas as coisas
para que cada parte da sua criação pudesse obedecer ao seu comando e, em último lugar, dando ao ser humano a capacidade de administrar e fazer parte da criação. E que privilégio o ser humano possui de dar nome às coisas, de fazer parte da criação do Senhor, de dominar, de organizar, de se comunicar com a própria obra de Deus e de dominar todo este complexo que nós entendemos como Terra, como planeta, e as galáxias e tantas outras coisas nesta órbita que nós não temos acesso da maneira como nós estamos aqui vendo a olho nu. E Deus deu essa capacidade para o ser humano, porque esta é uma identidade do ser humano. O ser humano foi feito para dominar. E aí eu volto à minha palavra do início da minha mensagem: que tipo de domínio, o mal ou o bem? O mal sabe que ele tem que provocar mal. O mal nunca será bem e nunca fará mal. Já me fizeram muito essa pergunta: pastor, e se Satanás se converter? Impossível. Por que Satanás não se converte? Porque ele está condenado, não há perdão para ele. Já foi sentenciado. E ele, como pessoa, ele sabe, como pessoa espiritual, como anjo espiritual, ele sabe que, em decorrência disso, ele estará sempre no calcanhar da humanidade. E ele vai tentar macular e frear o propósito de Deus, aqui especificamente nesse recorte da mensagem: manchar, macular, frear, confundir quem você é. Se eu perguntasse aqui, quem é você? Talvez muitas pessoas não soubessem responder. Se eu perguntasse aqui, talvez, o que você está fazendo aqui nesta noite? Se eu perguntasse aqui, por que você segue um Deus que você não vê? Por que você faz o que você faz? Por que você segue um livro tão antigo que não tem nenhuma gravura, só Bíblia de criança? Por que nós seguimos um livro às vezes tão difícil de compreender? Principalmente quando chega lá em Crônicas, naquelas genealogias lá que a gente fica com vontade de pular, mas não pula, porque senão você não pode no final do ano receber o seu certificado de leitura, porque você vai estar, é uma espécie de fraude, você não leu. Então você tem que estar firme com a sua consciência: não, eu tenho que passar por Crônicas, porque senão você não leu toda a Bíblia. Você tem que voltar lá e ler aquele nome direito, porque senão você se sente culpado, porque não leu o nome do Senaqueribe de forma correta, ou então do Nabucodonosor, ou qualquer outro nome difícil. Nossa semelhança com Deus não é física, porque Deus é Espírito. João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito. Nossa semelhança com Deus não é física. Deus é Espírito. Ele não tem corpo de carne e osso, como nós temos. A nossa semelhança com Deus não é física. E aí você pergunta então: pastor, em que então nós somos semelhantes a Deus? Pode colocar ali, irmão. Em que nós somos semelhantes a Deus? Em muitas religiões os homens criam seus deuses segundo as suas percepções, suas culturas. Em muitas religiões os homens criam seus deuses conforme a sua própria identidade. Mas aqui nessa criação do Senhor é diferente, e é muito diferente. Aqui Deus é quem cria, e Ele coloca em nós alguns atributos que você tem, que eu tenho, como por exemplo, santidade, justiça, amor, sabedoria. Isto leva o homem a um patamar infinitamente incomparável com os animais, que você pode lidar com amor por eles, com afetividade, mas não com senso de justiça, que está muito ligado para eles os desejos da questão instintual. E aí, nós vemos esses atributos que o Senhor comunica conosco. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 4, diz que nós participamos da natureza divina. Você participa da natureza divina.
Porque Deus o fez e Ele colocou isso em você. Nós somos participantes desta natureza divina. Quando Deus soprou em nós, Ele nos deu o fôlego da vida. Diz a palavra do Senhor que Ele soprou em nós o fôlego da vida. Você pode ver isso no capítulo 2, o verso de número 27. Gênesis 2, verso 20. Verso de número 7. 2, verso 7. Abra aí, Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus colocou dele em nós. E é preciso reforçar essa identidade, aquilo que nós somos, aquilo que você é, criados à imagem e semelhança do Senhor. Agora, o que é de fato imagem e semelhança? Olha que interessante, o hebraico traduz a palavra imagem, significando o quê? Não uma representação física, mas uma essência espiritual que reflete as qualidades divinas. A palavra imagem é um reflexo, e aí um teólogo dizendo o seguinte, olha que interessante, ele dizendo que imagem pode ser entendido no hebraico como uma sombra. Para que você tenha uma sombra, você tem que ter um objeto na frente. E vamos imaginar que aqui está Deus, e a sua sombra está sobre nós. Então a imagem é esta sombra que este objeto principal promove. Que coisa fantástica! Nós somos imagem de Deus, nós somos sombra de Deus. Ele reflete isso em nós. Nessas características que Ele coloca sobre nós. Assim, no hebraico, imagem significa algo muito profundo que vai além do aspecto visual, mas representa a própria essência. Você crê em Deus que você não vê? Alguém aqui já viu Deus? Alguém aqui já tocou em Deus? Ele não é de carne e osso. Mas por que você crê nesse Deus que é Espírito? Por causa da sua essência. Porque Ele é. Por causa dos seus atributos. O amor, a bondade, a justiça. E por causa daquilo que também Ele faz, porque Ele se revela. Então, você pode pensar assim, então é fácil acreditar em Deus. E por que eu tenho então tanta crise com isso? Deus pode até aparecer para você em algum lugar. Os mais antigos aqui talvez tenham feito essa oração em algum momento. Senhor, aparece para mim. Quantos aqui já fizeram essa oração quando era criança? Senhor, eu quero te ver. Ele apareceu para você em algum momento? Ou ele foi aparecendo gradativamente e você foi entendendo aqui e ali que Ele era o que Ele é? A sua revelação conforme aquilo que Ele quer. E se Ele não tem uma forma corpórea, porque Ele é um Espírito eterno, e é por isso que as suas qualidades de onisciência, onipotência, Ele está em todo tempo, em todo lugar, e Ele sabe todas as coisas. Esse é o Deus que nós acreditamos. E por que então que eu irei me preocupar com Deus que sabe tudo? Por que você está ansioso? Porque você está vivendo talvez tanta ansiedade, se você não pode ser Deus, se você não pode fazer aquilo que Ele faz. Por que nós nos preocupamos tanto com algumas coisas, quando nós sabemos que essas coisas não nos levarão a nada, porque nós não possuímos estas características, que são consideradas na teologia as características incomunicáveis. Deus não comunicou conosco a sua suficiência total, Deus não compartilhou conosco esta eternidade, todo o conhecimento. Estar em todo lugar ao mesmo tempo, nós não estamos. Eu não posso fazer todas as coisas. E aí entra a questão da nossa limitação como criação. Nós somos limitados. O que você precisa entender é a essência de quem te criou. E não se preocupar tanto com aquilo que você pode querer oferecer para Ele. Talvez Ele não esteja nem preocupado com o que você possa oferecer para Ele.
Ele não está interessado talvez no que você queira fazer para Ele. Ele não precisa. Porque muitas vezes nós queremos nos apresentar a Deus querendo fazer tantas coisas, como se Ele dissesse assim: olha só, para com isso, eu não preciso disso. Você quer estar em todo tempo, em todo lugar, você quer ter um tipo de controle que eu não concedi. Olha que coisa interessante. Você quer exercer uma função que eu não concedi, que eu não permiti, para que você reconheça o seu limite, para que você reconheça o seu raio de ação, para que você reconheça e saiba quem sou eu, e que sem mim você não pode fazer absolutamente nada. Essa relação de imagem e semelhança de Deus, irmãos, ela trata-se, ao mesmo tempo que é lindo, que é maravilhoso, da pessoa se sentir honrada, agraciada por Deus, porque Deus fez assim, mas ela de alguma maneira também traça esse limite. Eu sou sombra, eu não sou Deus, não sou um semideus, eu não tenho poder sobre qualquer coisa, pelo contrário, eu sou tão fraco, porque qualquer coisa acaba e derruba a gente, e nós não somos nada. Na hora da morte não tem rico, na hora da morte não tem pobre, na hora da morte não tem bonito, feio, na hora da morte não tem absolutamente nada, na hora da morte é o morto. Vamos caminhar aqui para o final, nós temos a ceia, irmãos, e aqui não é escola dominical. Esse conceito também, que a palavra de Deus nos mostra, aliado à imagem semelhante, há um outro termo no hebraico também muito interessante, que é demut, significa forma ou figura. Esta palavrinha grega enfatiza a ideia de que a imagem não é apenas uma representação, mas também uma forma que possui propósito e significado. Ou seja, é algo que tem vida, é algo que se comunica, é algo dinâmico, que é a nossa existência. A vida é muito boa, mas o homem tentou e quis entrar por lugares que não era a vontade do Senhor. Esta palavra demut no hebraico, uma cópia, uma correspondência, que também pode representar Deus no mundo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você é a representação de Deus no mundo. Isso por si só consistiria no conhecimento da sua identidade. Quem você é? Quem você é? Você pode não ter um pai físico, você pode não ter uma mãe física, você pode não ter uma família física, mas você tem lá, e você pode ter aqui esta plena certeza dessa filiação que a Bíblia trata, e é por isso que ele nos chama, por isso que nós chamamos de Pai. É por isso que nós chamamos de Pai, porque Ele nos considera os seus filhos. Essa natureza foi afetada pelo pecado, Gênesis 3:22, nós percebemos isto, quando o pecado entrou no mundo, maculou esta imagem do ser humano, e aí há um comentário que isso na teologia é um pouco divergente, muitas pessoas pensam de maneira contrária, alguns vão dizer que a imagem de Deus foi completamente apagada, outros vão dizer que ela não foi apagada. Eu sou da opinião de que ela não foi apagada com a queda. O pecado criou a desordem, o pecado manchou a imagem e semelhança de Deus, mas na minha percepção teológica, não apagou totalmente ou completamente a imagem de Deus no ser humano. O ser humano continuou com a sua imagem e semelhança, ainda que afetado pela queda. Se você não concorda comigo, eu não estou nem aí preocupado com isso. Se o seu posicionamento é divergente, eu respeito muito, porque isso é um ponto muito complicado na teologia, muito complicado, entrando aqui em alguns termos soteriológicos, algumas questões da Igreja Reformada, que eu não quero entrar nisso,
que você tenha a sua convicção com a sua identidade, até porque aquilo que eu estou falando aqui também implica nisso. Qual é a sua identidade doutrinária? Qual é a sua identidade denominacional? Qual é a sua identidade de fé? Em que você crê? Você se sustenta como? Qual é a razão que você daria para a sua fé? Isso também é algo importante para nós. E a teologia é esse mundo de divergência. A teologia não é uma matemática, 2 mais 2 são 4, não. A teologia tem as suas nuances complicadíssimas e complexas, e que nós tentamos resolver com a nossa humildade. Em último lugar, irmãos, o que cremos para resgatar a nossa identidade? Se esta identidade foi manchada, maculada pelo pecado, se o pecado manchou a obra de Deus, se esta identidade foi afetada e foi manchada pelo pecado, nós encontramos em Cristo Jesus, e a palavra de Deus nos mostra que Cristo Jesus, sendo a imagem perfeita de Deus, a glória de Deus, o unigênito Filho de Deus, é quem foi nos resgatar, é quem nos trouxe novamente este conceito pleno, ainda que manchado pelo pecado, mas aquele conceito original lá do Éden, de que o homem é imagem e semelhança de Deus, e é por isso que você tem que ter firme isso no seu coração, e não duvidar, e não ficar preocupado quando num grupo de escola, quando num grupo de faculdade, como num grupo de trabalho, ou qualquer outro grupo, alguém debochar da sua fé, alguém debochar da sua vida, alguém falar que você é isso e aquilo, que você é uma pessoa completamente de outro mundo, que você é um ET, qualquer outra coisa. Você sabe quem você é, você sabe de onde você veio, de onde você vai, e o Pai que você tem. Isto é uma concepção importantíssima na reconstrução da nossa identidade, que tem a ver muito com a imagem que nós temos a respeito de nós. Não se preocupe muito com o que as pessoas pensam a seu respeito, não, meu irmão. Não se preocupe tanto com o que as pessoas queiram que você seja, tentando determinar aquilo que você não é, tentando determinar aquilo que você nunca gostaria de ser, mas que talvez por força de um grupo, por força de uma pessoa, você se adequa a uma falsa originalidade, e você pode ser uma fraude, não processual, mas você pode ser uma fraude existencial, porque você não vive o projeto de Deus para você. E Deus tem um projeto de vida para você. E nesse projeto de vida começa com esse conhecimento: quem eu sou, qual é a minha identidade, por que eu existo neste mundo, por que Deus permitiu que a minha mãe, Olinda de Carvalho Pereira, nascesse no dia 7 de setembro, e o ano eu não sei, ela faz aniversário hoje. A minha mãe lá no Rio de Janeiro, receba meu abraço, minha mãe, festa linda e maravilhosa que a senhora recebeu, queria estar aí comemorando com a senhora no seu aniversário hoje de 97 anos, amém, meu irmão? Tem alguém aqui com 97 anos? Um dia desse eu fiz uma pergunta aqui, a pessoa falou assim: pastor, tinha uma pessoa lá e ela levantou a mão, o senhor não fez, não reparou. Vou perguntar de novo: tem alguém com 97 anos aqui? Com 90? Tem com 90? Não fica com vergonha não, tá, irmão? Tem sim, aqui, ó. A irmã Lísia. Por que nasceu nesse dia? Porque Deus tinha um propósito. Por que Deus tinha um propósito? Por que você nasceu no dia que você nasceu? Porque Deus tem um propósito. E é bom que você saiba dessa sua identidade que Deus nos constituiu. Deus nos deu uma identidade. E aí eu quero concluir: como deu à terra, como deu aos animais, como deu ao seu povo Israel, e como deu a nós também. E é por isso que nós precisamos aceitar este resgate de Cristo para a nossa vida. Irmão, que você tenha a sua identidade firmada no Senhor. Você é dele, você pertence a ele, não duvide disso. Ainda que as pessoas pensem em outra coisa, ainda que o mal esteja sendo forte, tentando destruir a sua mente, tentando destruir os seus conceitos que você está aprendendo aqui nesta igreja, ou talvez na sua casa, no seu ambiente familiar, não permita que o inimigo de nossas almas venha tentar deturpar, ferir, macular aquilo que Deus fez em você e por você, criando a sua imagem, a sua semelhança, participando da natureza divina com os atributos que Ele colocou em nós. Que isto seja motivo de gratidão, irmão, que isto seja motivo de alegria, que isto seja motivo de crescimento, que isto seja motivo de nós estarmos avançando e crendo naquilo que é bom, e tirando toda espécie de carrapicho que esteja porventura
nos impedindo de sentir a presença de Deus e crer e trilhar conforme Ele quer, nos desfazendo de todo o mal, de todo emaranhado, tirando da nossa mente aquilo que não é de Deus, para estarmos rumando segundo a sua vontade, para aquele momento da imortalidade, quando nós viveremos para Cristo. Amém, meus irmãos? Que Ele nos abençoe e que você saia daqui com esta convicção de que Deus o fez com a sua imagem e a sua semelhança, para que nós pudéssemos dominar conforme a sua vontade. Vamos ouvir mais uma vez o coro Mensageiros da Paz cantando É Isto Amor, e passaremos ao momento da celebração da ceia do Senhor.